Paz do Senhor, uma alegria sempre estarmos fazendo esse humilde trabalho, mas que é um trabalho do nosso Deus e muito nos deixa felizes nesse momento. Eu quero trazer uma palavra simples para que todos possam entender, que está em Mateus capítulo 5, versículo de 13 a 15. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras Acho que ele caiu. Acho que ele caiu um pouquinho. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu tenho lido uma palavra. Jesus, ele, com toda a sua sabedoria, ele transformava, ele usava elementos simples para se fazer entender. Aqui ele usa dois elementos essenciais à vida. Um deles é o sal e outro a luz. Qualquer pessoa hoje, sabe o que é sal e conhece a luz. Mas qual é a história do sal? Qual a importância do sal? O sal, ele já é conhecido, ele já é usado há mais de 5.000 anos. Na Babilônia, no Egito, na China e nas civilizações pré-colombianas. Ele era também usado como moeda. Tão importante ele era, daí vem a palavra salário, quer dizer, salário era a retribuição com peso de sal. Chegou uma época que o sal valia mais do que o ouro. Então desde os nossos antigos, já conheciam o sal há muitos e muitos anos. Na Palestina, ele era colhido na costa do Mar Morto. E era conhecido, ele era chamado como sal de Sodoma, Deve ser alguma referência à mulher de Ló. E este sal, às vezes, conservava a sua consistência, mas ele se degenerava, ele perdia a sua qualidade, a sua característica. Só para a gente começar a entrar nesse assunto, característica vem também de uma palavra chamada caráter, que é aquilo que está por dentro, Aquilo que identifica. Então, o sal, aquele sal, ele era, vamos dizer assim, frágil. Às vezes ele perdia o seu poder de salgar, embora continuasse com a aparência de sal. E eles aproveitavam aquele sal para colocar nas ruas, até no sacrifício. No Antigo Testamento, quando se oferecia as ofertas de manjares, também se oferecia sal, E aquele sal não podia ser um sal qualquer, tinha que ser um sal mais puro possível. Quando aquele sal não estava tão puro, o sacerdote descartava o sal e muitas vezes era colocado nas escadarias, enfim, para ser pisado, como Jesus usa essa figura aqui, para ser pisado pelos homens.
Agora, nesse texto, Jesus fala de duas coisas importantíssimas. Um é o sal e outro é a luz. Essas duas coisas, elas não existem isoladamente. Elas não têm função isoladamente. Elas precisam estar em um meio. O sal, enquanto ele estiver no pacote, na lata, né, ele não tem função. E a luz também, ela precisa de um meio para se propagar, certo? Então vamos ver primeiro as características do sal. O sal, para ele ser bom, ele precisa ser o mais puro possível. Como que o sal perde a sua qualidade? Quando ele é misturado a outra coisa, a outro elemento. Então ele perde um pouco da sua função de salgar. Depois nós vamos ver por que o sal era tão importante, né? Mas, bom, ele precisa, quanto mais puro, melhor. Se começar a misturar, ele vai perder a sua essência, ele vai ser diluído. Ele vai ficar, né, sem sabor, como Jesus disse aqui. Com que se há de salgar? Se o sal perder o seu sabor, não faz mais sentido, né? Então, a característica do sal, ele tem que ser puro. Senão, ele perde a sua essência e a sua função como sal. Uma aplicação para nós, os cristãos, porque Jesus não disse isso, não jogou essas palavras simplesmente assim. Tudo que ele dizia tinha um sentido, né? É o seguinte, nós temos que parecer cristãos e nós temos que ser cristãos. A nossa essência, entendeu? Não adianta a gente parecer e não ser, senão a gente vai ser um sal sem a essência. E o cristão, ele é parecido. Foi assim que os discípulos foram identificados, né, como cristãos, porque eles eram parecidos com Cristo. Eles tinham a essência de Cristo. Senão não vai fazer efeito na sociedade. Nós vamos ver que o sal, Jesus disse que nós éramos o sal da onde? Da terra, né? Nós vivemos numa sociedade em que o Senhor espera que nós sejamos sal. O sal, na antiguidade, ele era muito usado para... Agora vamos ver as propriedades do sal. Para que o sal era usado? Por que era tão importante? Porque naquela época nós não tínhamos, né, geladeiras, nós não tinha luz elétrica. Hoje, no Brasil, né, por onde você andar, se você for lá no Nordeste, lá quando o vento faz a curva, lá na beira do Lajedo, no sertão, como nós sempre vamos para lá, e você andar muito tempo no meio do mato, você vai chegar num lugar, lá vai ter luz. As pessoas têm geladeiras, têm freezers, tem muitas coisas. Mas naquela época não tinha nada disso. Então, uma das principais funções do sal é o quê? Conservação, né? Era para conservar os alimentos. O sal, ele age assim nos alimentos, sabe? Ele retira a água, ele desidrata o alimento e vai impedir que aquele alimento se deteriore. As bactérias não vão funcionar porque o sal, né, vai diminuir a água do alimento. O cristão, como sal, está conservando o mundo, a sociedade. Talvez você pense assim, mas ninguém nem sabe que eu existo, né? Eu não sou uma pessoa importante, influente, eu não estou nos jornais, eu não estou na televisão. Você não imagina a sua importância na sociedade, com a tua vida, né, servindo a Deus. Eu costumo dizer assim, ó, que as pessoas do mundo, elas não leem a Bíblia. Sabe o que elas leem? A sua vida. Quando você passa, né? Quando você está indo para a igreja, quando você está indo trabalhar, elas estão lendo a tua vida. Porque você é sal da terra. Aqui diz que
nós temos que fazer a diferença do mundo, mesmo sem aparecer, né? Mesmo sem ser visto, porque o sal, depois que você coloca ele no alimento, você não vê mais ele, mas ele está ali fazendo o seu efeito, certo? Então, a principal importância do sal é conservar. Uma outra coisa importante do sal é temperar, dar sabor, né? Você pode ter uma comida muito bonita, muito bem feita. Isso já aconteceu com a gente, assim, a gente comer no lugar. Meu Deus, aquele prato tava lindo demais, né? Tinha salada de tudo que era jeito, um macarrão bonito, vermelho, assim, lindo, sabe? Hoje, né, a gente tava com uma fome, eu e o pastor Oswaldo. Quando nós fomos comer, não tinha sal. Aí toda a beleza ficou, né? Ficamos só na expectativa. A gente criou uma expectativa e não tinha um pingo de sal naquela comida. E foi muito difícil. Porque o sal? O sal, ele serve para realçar o sabor das coisas. Ele vai fazer com que a batata tenha mais gosto de batata, entende? Ele vai fazer com que o feijão tenha gosto de feijão. E é assim a nossa vida. O mundo tem que olhar em nós e ver que a nossa vida tem sabor, tem tempero, sabe? E você é uma pessoa simples, você não é tão rico, mas você é feliz. Então, o sal na vida, um símbolo do cristão é ele temperar, sabe? É dar sabor à vida. Também o sal funciona dando um equilíbrio hídrico no nosso corpo, né? Mas esse é um outro assunto. Nós vamos ver que um cristão verdadeiro, ele sendo sal, ele sempre vai ser notado. Hoje a gente fala de oração, sabe? Talvez o teu amigo nem note que você existe, até o dia que ele tiver um problema. Aí ele vai pedir oração para você. Ô fulano, ora por mim, né? Eu estou passando por essa dificuldade. Você não está numa vitrine, você não está no outdoor, mas você está ali. Você está salgando, temperando o mundo, né? Então, nós vamos ver que o sal realça o sabor. A Bíblia fala lá em Colossenses 4:6 que a nossa palavra deve ser temperada com sal. Interessante que colocar o sal tem que ser colocado na medida também, não é? Às vezes a gente erra a mão e a comida fica difícil. Nós tivemos já a experiência, né? O pastor Oswaldo está aqui, ele ouvindo o que eu estou falando. Nós já tivemos experiência de comer pelo menos um tipo de comida, né? Que foi um a mais de pimenta, uma sopa pimentada, e foi difícil, né? Aí ele falou que ele já comeu os dois. Ele comeu a sopa apimentada e comeu uma sopa salgada, que acho que a irmã despejou o saco de sal. E ele fala que a experiência, a da pimenta até que foi, né? Mas a do sal foi difícil comer, não deu para comer. Então, a nossa palavra tem que ser temperada com sal, certo? Tem que ser na medida. O mundo espera que nós sejamos o equilíbrio, sabe? As pessoas estão muito desequilibradas, desesperadas. E nós temos o compromisso e recebemos de Deus a graça para sermos o equilíbrio. A palavra certa, na hora certa. Certo? Então somos o sal do mundo. Sal da terra. O sal age se dissolvendo no meio. Não tem uma função isolada, já falamos sobre isso. Tem que ser aplicado, né? Ele não é visto, mas constata-se a sua presença. Depois que o sal está diluído no alimento, você não vê mais o sal, mas ele está ali, conservando e temperando, né? Depois o Senhor disse que nós seríamos a luz do mundo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Para os mestres judeus, os rabinos, luz representa Deus, a Torá, que é a lei, e Israel, né? Então, luz representa tudo isso. A luz que, como o sal também, ela não existe sem um meio para se propagar.
quando você acende a luz, ela tem que clarear, ela vai clarear, ela não pode ser impedida, não é? E quando Jesus disse que nós éramos a luz do mundo, ele estava dizendo que nós íamos, sabe, deixar esse mundo mais claro, orientar, seríamos a orientação, seríamos a direção. Nós podemos ser, porque recebemos de Deus essa orientação num mundo que está nas trevas da ignorância, sabe? Da incerteza, de tudo que não é claro neste mundo. Nós somos a luz, porque recebemos essa luz, esse conhecimento, esse esclarecimento de Deus. E Jesus, a Bíblia fala lá em João 1:9, que ele era a verdadeira luz que alumia todos os homens. E o apóstolo Paulo diz que nós éramos como luzeiros no mundo. Ele é a verdadeira luz e nós somos as pequenas luzes que disseminamos claridade para as pessoas, orientação. Olha como é importante o cristão, né? Ele é sal da terra, ele conserva, ajuda a conservar o mundo, tempera, não é? E também Jesus disse, vocês são a luz do mundo. A luz representa o quê? A glória de Deus. E esta não pode ser coberta. Quando Jesus diz aqui que não, você não pode acender uma lâmpada e colocar embaixo de um caixote. Tem que brilhar. Nós sabemos que Pedro, eu vou contar aqui um exemplo, né? Pedro, quando ele estava lá no pátio, Jesus estava sendo morto e ele estava disfarçado, né? Eu vou ficar aqui disfarçado, ninguém vai saber que eu sou um cristão, né? E a moça olhou para ele e já falou, você também é um deles, porque você é um galileu, porque você estava com Jesus. Irmãos, não vai ter como esconder, sabe, que você esteve com Jesus, que você serve a Jesus. E quando Pedro, mesmo ele negando, ela fala, não, é você mesmo. E por 3 vezes ele negou e o galo cantou, né? Então, meus irmãos, nós somos a luz. Quem disse isso, tem até um louvor muito lindo que diz assim, eu sou tudo aquilo que o Senhor diz que eu sou. Se o Senhor disse que eu sou sal, eu preciso ser sal. Eu preciso influenciar o meio em que eu existo. Eu preciso clarear o mundo da ignorância. Eu preciso levar luz às pessoas. Eu preciso levar as pessoas até o Senhor Jesus, né? Então a luz representa a glória de Deus e esta não pode ser coberta. Isaías 60, versículo 1. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Sal presente, mas imperceptível. E a luz que não pode se esconder. A luz é para brilhar, né? Então eu sei que tem muitos crentes que, às vezes eu falo que são os crentes Nicodemos, né? Talvez que vai ter só com Jesus de noite, ou então fica escutando atrás da parede. Uma hora você vai assumir essa sua posição de cristão, sabe? E a tua luz vai brilhar. Precisa brilhar. Que Deus abençoe, que nós possamos ser sal com característica de sal, temperando, né? Realçando o sabor das coisas, da vida, e iluminando aqueles que ainda precisam de luz para o seu caminho. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, e foram essas as palavras que o Senhor colocou no meu coração. Sal da terra e luz do mundo.